que associações traz a palavra fronteira? Recordas disso? Pode ser entendida em termos individuais como a definição dos limites da liberdade de cada um, ou então em termos coletivos como a delimitação da linha última de propriedade de um espaço. Pode ser entendida como a separação entre a vida e a morte, ou como fronteira entre raças, credos ou religiões. Há fronteiras sociais, há transgressores, há os que se contêm nos limites, delimitam claramente as zonas que não atravessam, há aqueles que não conhecem fronteiras. As fronteiras podem ser benéficas ou devem ser abolidas. Quando terá surgido a primeira fronteira? Terá sido ainda antes da definição de propriedade? Pronto, e isto era o repto que eu, na altura, lancei, continuava mais um pouco, não era relevante. E o que é que ele, então, resolveu responder? O teu texto começa com uma pergunta. Que associações traz a palavra fronteira? E acaba com outra. Quais são as tuas fronteiras? Pelo meio desenvolves conceitos, fazes afirmações e voltas a fazer algumas perguntas. Atrevo-me a dizer que somente duas fronteiras são comuns a todos os indivíduos. O nascimento e a morte. Todas as outras, pelo seu caráter aleatório, virtual e subjetivo, variam e podem ser sentidas pela mesma pessoa de maneira diversa em momentos diferentes. Todas as outras fronteiras crescem ou diminuem, são mais ou menos importantes em função da forma como as encaramos, entendemos, enfrentamos e combatemos. E aqui talvez já esteja em condições de responder às tuas duas perguntas principais. As associações são aquelas que descrevi e as minhas fronteiras são a vida e a morte. Para mim, em termos concretos e substanciais, não existem outras. A todas as outras que referi, prefiro chamar-lhes desafios. Perguntas se as fronteiras podem ser benéficas ou devem ser abolidas. Na minha opinião, as fronteiras são benéficas se entendidas como um desafio para as ultrapassarmos. De qualquer maneira, julgo que abolir as fronteiras por decreto de nada nos serviria, porque acredito que as mesmas continuariam a existir. As fronteiras fundam-se nas diferenças. Enquanto persistirem diferenças entre os indivíduos, existirão fronteiras. Aboli-las nestas condições não produz efeitos substanciais. Os indivíduos saberão sempre criar fronteiras cada vez mais sofisticadas à medida que o legislador as for derrubando por decreto. Tem sido isso, aliás, que tem acontecido sempre. A democracia é um bom exemplo disso. Quanto mais se luta no campo dos princípios para atenuar as diferenças económicas, sociais e culturais, maior é o abismo que separa as pessoas. Emergem então os lobbies, as elites, os gangues, as fações, os partidos, as maiorias, as minorias. A eliminação de fronteiras cria fatalmente outras fronteiras, seja qual for o ângulo por que se espreite, a ideologia que se adote e a religião que se abrace. Julgo que as coisas passíveis de serem conhecidas estão aqui, ao alcance dos olhos, e a luta todos os dias é no sentido de aprender a olhar. A natureza simples das coisas esconde complexidades só apenas entrevistas. Quanto mais olhamos, mais vemos e estamos sempre longe de ver o limite ou a fronteira das coisas. Não há fronteiras para olhar. Há desafios. Tal como dizes, quando se escreve, podem-se criar universos novos. A escrita, por ser um ato reflexivo e analítico, é por excelência o discurso da inteligência. A fala, pelo seu caráter mediático e informal, é mais o discurso do afeto. A escrita luta para ordenar o espírito. A fala é, por natureza, dissimuladora e desestabilizadora. Uma constrói, outra desconstrói. Ambas são necessárias para tentar perceber as fronteiras. Ninguém está para além das fronteiras. Há quem as perceba melhor e lute com mais eficácia para as afastar. Portanto, este foi o primeiro. Já não lembrava disto. Tem um processo que me foi buscar.